Oi gente, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Carol Azevedo e o vídeo que eu trago hoje pra vocês é uma resenha. Fazia tempo que eu não trazia uma resenha aqui no canal. Bom, mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, curtir, comentar e compartilhar. E também de me seguir nas minhas redes sociais, que eu sempre deixo aqui embaixo na descrição do vídeo também. Bom, e o livro que eu trago hoje pra vocês é Flores para Algernon. Esse livro, ele mexeu comigo de uma maneira muito forte. Ele é um livro muito necessário, vocês devem achar que eu falo isso de todo o livro, mas não é. Esse livro aqui, de fato, ele é um livro que acho que todo mundo deveria ler, porque ele traz pra gente o assunto que é deficiência intelectual. Eu acho ele de extrema relevância, não só falar aqui também, fazer vídeo sobre ele, mas também que vocês leiam. Pelo amor de Deus, leiam. O personagem principal desse livro, o nome dele é Charles Gordon. Ele tem 35 anos e possui desenvolvimento intelectual baixo, ou seja, deficiência intelectual grave. A gente vai conhecer mais sobre o Charlie, né, no início do livro. A gente conhece bastante sobre ele, o que ele gosta de fazer, onde ele trabalha, como que ele leva a vida dele. Só que o Charlie, né, o sonho dele era ser muito inteligente. Então, ele é selecionado para participar de uma cirurgia revolucionária que promete aumentar o QI das pessoas. E até então, essa cirurgia não tinha sido testada em nenhum humano, além de em um animal, que é o ratinho, o Algernon, que é o nome que o livro recebe. Então, Charlie será o primeiro humano a ser testado essa cirurgia. Então ele tá muito ansioso por isso, porque é uma coisa assim que ele quer muito, que ele sempre quis muito na vida dele. Então ele vai ter essa chance, então ele tá muito entusiasmado com isso e ele faz de tudo para conseguir suprir as expectativas necessárias para realizar essa cirurgia. Uma coisa que eu achei muito interessante é que o autor, né, para dar essa ênfase à deficiência intelectual do Charlie, no início do livro a gente percebe erros de ortografia, né? Porque ele vai narrar pra gente essa história através de relatórios de progresso. Então, no início de cada relatório de progresso, a gente percebe os erros de ortografia. Então, dá pra perceber a diferença dele antes e depois da cirurgia, não só na escrita, como também em ações, em pensamentos. Porque os pensamentos que ele tem antes da cirurgia são pensamentos, assim, um pouco infantis. E também, às vezes, ele se deixa levar muito na opinião das outras pessoas, deixa as pessoas fazerem ele de chacota por ele não ter essa noção de que as pessoas estão zoando com ele. Então, nesses momentos, assim, eu ficava com muita raiva dessas pessoas quando faziam algo ruim com o Charlie. E eu ficava com muita raiva mesmo, porque é uma coisa horrível, tipo, ele não tinha essa noção de que estavam sendo ruins com ele. E ele achava que essas pessoas eram amigos dele, mas na verdade não era, só estavam apenas zoando com a cara. Esses erros de ortografia são bem explícitos e dá essa ênfase maior à deficiência do personagem. Então eu achei esse ponto muito interessante, o autor ter pensado nisso também. Após a cirurgia, né, o Charlie, ele tem um aumento de inteligência num nível assim surreal. A inteligência dele ultrapassa a inteligência dos médicos que realizaram essa cirurgia. Então, o Charlie, ele se vê ali como uma nova pessoa, ele até se intitula como um novo Charlie, porque ele fica tão inteligente que ele começa a compreender coisas que ninguém mais consegue compreender tão facilmente. Ele aprende vários idiomas, então a mudança na vida dele é gigante. Eu mencionei pra vocês, o leitor, ele consegue acompanhar a vida do Charles antes da cirurgia e depois da cirurgia. E também a gente tem acesso a algumas memórias dele da infância. Então a gente percebe que muitas das coisas que o Charlie desenvolveu foram desencadeadas lá na infância, como alguns traumas, enfim, várias outras coisas. É perceptível, né, que na vida do Charlie, antes da cirurgia, ele enfrentava muita dificuldade, não só para interagir com as pessoas, para conseguir ter mais amigos, mas também no trabalho, em outras áreas da vida dele. O missioneiro sempre era feito de chacota, né, pelos amigos dele do trabalho. Então ele achava que aquela relação de amizade era algo verdadeiro e que se ele estava fazendo as pessoas rirem, era porque era algo bom. Mas na verdade as pessoas não estavam rindo com ele, e sim rindo dele. Também frequentava aulas para pessoas com desenvolvimento intelectual baixo. Então ele
se esforçava muito para aprender. Um personagem muito esforçado, né? Uma pessoa muito esforçada. Então, ele tentava a todo custo aprender a ler, aprender a escrever, coisas que muitas pessoas, inclusive a própria mãe dele, duvidou que ele iria conseguir um dia. Bom, a infância dele foi muito difícil, né? A gente tem acesso no livro a algumas memórias, como eu já havia mencionado, sobre a infância do Charlie. Porque a mãe dele nunca aceitou ele realmente do jeito que ele era. Então, a mãe dele nunca aceitou que o Charlie tivesse um desenvolvimento intelectual baixo. Ela achava até que ele poderia prejudicar a irmã dele se continuassem convivendo juntos. Então, meio que a mãe dele fazia ele passar por situações extremamente desagradáveis. Tentava levar ele a médicos que prometiam que fariam com que o filho dela um dia lesse, escrevesse e fosse uma pessoa normal. Eles dizem isso no livro, né? No livro também titulam ele como retardado, como outros nomes assim bem pesados. Também a influência da família ali, a família que era para estar dando esse apoio, né, para o Charlie e não tem isso desde a infância. O pai dele era uma pessoa imparcial em relação a ele, percebia, e às vezes o pai tentava defender ele da mãe, né, mas às vezes o pai largava de lado e só deixava a mãe fazer o que bem entendia com o Charlie. Então, é muito triste, né, quando ele começa a contar sobre essas memórias dele, sobre a infância, como ele era tratado não só na escola, como também em casa. Fiquei muito feliz quando ele, enfim, conseguiu realizar, né, esse desejo que ele tinha, que era de ser uma pessoa muito inteligente. Apesar dele ter perdido um pouco da essência dele, né, mas a gente percebe a felicidade dele por ter conseguido alcançar a inteligência. Só que posteriormente acontecem algumas coisas que ele percebe que ser inteligente não é tudo, entendeu? Ser inteligente não é algo crucial para a vida. Então, aquilo que ele mais queria, quando ele enfim consegue, ele acaba percebendo que não era tudo aquilo que ele imaginava. Ele sempre quis ser muito inteligente, igual eu mencionei para vocês. E ele começou a ter essa vontade porque a mãe dele sempre pôs isso na cabeça dele. Então, acho que muito ser mais inteligente para dar orgulho à mãe dele e para provar para ela também que ele poderia ser uma pessoa normal. Porque não é só porque ele tem deficiência intelectual que ele não é uma pessoa normal. Então, esse livro, a gente percebe, a gente se vê questionando muito isso. Eu, algumas vezes, me via questionando muitas atitudes da mãe dele. É uma pessoa, assim, que eu realmente tenho um hate, assim, muito forte. Após a cirurgia, né, a vida dele se torna mais fácil. Ele começa a perceber que as pessoas zoavam mais com a cara dele do que eram realmente amigos de verdade. Então, ele começa a ter essas percepções. Então, é uma parte do livro, assim, que a gente consegue ver o Charlie realmente realizando tudo aquilo que ele sempre quis. O Algernon, né, o que é o ratinho, como eu já havia mencionado para vocês, ele também passa por essa mesma cirurgia que o Charlie. Ele foi a primeira cobaia, digamos assim. Então, os médicos, né, e psicólogos, também tem psicólogos nesse livro, percebem que deu certo, de verdade, a cirurgia e resolvem investir no humano. Então, eles a todo momento comparam o Charlie com o Algernon como cobaias, e isso fere muito os sentimentos do Charlie. O livro ele faz inúmeras referências à psicologia, e isso foi uma das coisas que me cativou também. Não só pelo Charlie, o Charlie me cativou muito. Foi um personagem assim que eu fiquei muito apegada, e quando alguém fazia alguma coisa de ruim com o Charlie, eu já ficava puta da vida. Mas esse fato também de mencionar a psicologia, a gente percebe, né, através desse livro, o quanto a psicologia também avançou, né, porque esse livro foi escrito em 1900 e alguma coisa, eu não me recordo agora, eu posso até botar aqui embaixo depois. Então, naquela época, a psicologia era bem diferente do como é tratada agora, então isso também é um pouco representado no livro, mas não é o assunto principal. Nesse livro, a gente se depara com a crueldade humana também, né? Uma pessoa, se ela é diferente, ela não é aceita diante da sociedade, então a gente percebe esse preconceito das pessoas, o quanto as pessoas são maldosas. Então, através desse livro, a gente tem tudo isso, né? Foi as minhas percepções sobre essa história. E é um livro, assim, que eu recomendo demais. Vale a pena conhecer a história do Charlie. É uma história muito incrível. Eu recomendo demais esse livro. Leiam, por favor. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até um próximo vídeo. Tchau!